Em audiência promovida pela Comissão Municipal da Verdade, 2 vítimas da ditadura relatam as torturas e ameaças que sofreram durante o período. Câmara de Osasco realiza mais uma sessão ordinária na tarde da última terça-feira. E prepare o bolso. Contas de luz devem subir 15% até 2015. Vamos ver também quais são os maiores erros que levam as empresas à falência, antes de completar o 2º ano de vida. Agora no Câmara Notícias. Na tarde da última segunda-feira, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco promoveu a 2ª audiência pública na Câmara para ouvir 2 vítimas da ditadura militar. O sociólogo Roque Aparecido da Silva e também sua irmã, a aposentada Iracema Maria dos Santos. A audiência foi conduzida pela Subcomissão de Vítimas, responsável por apurar as violações de direitos humanos ocorridas em Osasco entre 1964 e 1985. O evento teve a presença do advogado e ex-secretário-geral da OAB Osasco, Aparecido José Dias, que coordena a Subcomissão de Vítimas, e também da vereadora Mazefa Varão, que está à frente da Comissão Municipal da Verdade de Osasco. Moradores de Osasco, Roque e Iracema, foram presos durante o regime da ditadura militar e ainda tiveram um irmão, João Domingues da Silva, que aos 20 anos de idade foi torturado e morto no mesmo período. Logo no início do seu depoimento, o sociólogo destaca o papel importante que a Comissão Municipal da Verdade pode exercer na sociedade de hoje. Tomar consciência do que significaram essas torturas todas naquele período é muito importante, mesmo porque a não punição adequada dos torturadores daquele período facilita a que hoje, em grande parte das delegacias deste país, as torturas continuem, a impunidade continua. Na opinião do sociólogo, as pessoas que praticam torturas e outros tipos de crimes continuam praticando delitos porque sabem que não serão penalizadas. Que as torturas praticadas no período da ditadura militar poderia ter algumas características diferentes, poderia ter uma intensidade diferente, sei lá, mas, naquele momento, dirigidas à oposição política ao regime. E hoje, principalmente dirigida aos pobres, especialmente aos negros da periferia. E na posição de estudante e líder da greve dos metalúrgicos de 1968, Roque foi preso pela primeira vez em 18 de julho do mesmo ano. Um dia após a polícia ter ocupado o sindicato dos metalúrgicos, quando estávamos em greve. O sociólogo descreve o cenário da grande greve dos operários, ocorrida na época. O Sindicato dos Metalúrgicos foi ocupado à noite e, já à noite, também foram presos todos os metalúrgicos que estavam reunidos lá no sindicato. Segundo Roque, mais de 200 operários de Osasco foram presos no dia 18 de julho de 1968. E o sociólogo revela que, depois de ser solto, passou a viver como clandestino, fugindo dos militares. Mas a minha militância na clandestinidade foi curta, porque no dia 2 de fevereiro de 69, eu fui preso. Roque disse que foi preso pela 2ª vez porque caiu numa emboscada feita por Rômulo Augusto Romero Fontes. Levou a polícia no encontro que ele tinha comigo, que era num ponto de ônibus, ali no Cambuci. O sociólogo conta que quando chegou ao local, havia algumas pessoas no ponto esperando o ônibus, mas, na verdade, eram militares da paisana que estavam lá para prendê-lo. E durante o período que permaneceu na prisão, ele revela que sofreu diversos tipos de tortura. Foram 20 e poucos dias de tortura no DOPS. Todo tipo de tortura, choque elétrico, pau de arara.
Em seguida, a irmã do sociólogo, a aposentada Iracema, relembra que na época em que trabalhava em escola, realizou um curso de primeiros socorros e chegou a ajudar as pessoas feridas, vítimas das torturas. Eu tinha feito um curso de prevenção, porque trabalhava em escola com alunos, de como fazer uma matadura, problemas assim. Não que eu fosse enfermeira, mas eu fiz um tratamento razoável, que eles consideraram de profissional, para estancar aquele sangue. Iracema recorda que, nesta época, morava em Vila Isabel, numa casa que ficava atrás de um campo de treinamento do Exército. Fecharam todos os lados e a gente não teve como sair e como fazer nada. A aposentada diz que teve sua casa invadida pelos militares. E foram revirando a casa, jogando, virando até latas de mantimento jogado pelo chão, espalhado, procurando coisas, gaveta, guarda-roupa, armário, tudo jogando pelo chão e procurando documento e procurando coisas, mas na minha casa não tinha nada. E depois de ter a casa invadida, Iracema foi levada para a delegacia de Osasco. Me pegaram, enfiaram no tamborão e trouxeram primeiro aqui para a delegacia de Osasco, onde já estava o meu pai, os meus irmãos e o meu marido. Ali a gente acabou de amanhecer o dia. Na manhã seguinte, eles levaram para o DOPS. E durante o seu depoimento, a aposentada descreveu também os interrogatórios aos quais foi submetida. Eu fiquei 40 horas sendo interrogada interruptamente. Trocava-se de equipe, cada 6 horas vinha uma equipe interrogando. Quando eu estava assim, quase desmaiando, não conseguindo mais falar direito, eles traziam café amargo. Iracema revela que, depois que saiu da prisão, sua casa era constantemente vigiada pelos militares. Como atrás era campo do quartel, tinha um negócio de um farol, um lugar alto, eles ficavam filmando e fotografando tudo de lá. Toda a vizinhança e todo mundo ficava morrendo de medo da família Metralha, que é as manchetes do jornal, os terroristas. Além das torturas, Iracema disse que sofreu muito também com o desprezo dos vizinhos. Nem tive coragem de voltar mais a ministrar aula de catecismo, porque como é que eles iam receber catequese de uma terrorista? Você pode conferir na íntegra os depoimentos do sociólogo Roque Aparecido Silva e também da sua irmã, Iracema Maria dos Santos, no site da TV Câmara Osasco, tvcamarosasco.com.br. E aconteceu na tarde da última terça-feira a 47ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. Sob a presidência do vereador Toniolo, foram lidas 88 indicações e aprovadas 5 moções. Entre elas, a moção de congratulações ao Corinthians Viliara pelos 65 anos de fundação, comemorado dia 7 de setembro. O documento é de autoria do vereador Dinei Simão. O vereador Aloísio Pinheiro apresentou moção de congratulações ao prefeito Jorge Lapas pela assinatura do termo de autorização de funcionamento da Faculdade de Medicina para a cidade de Osasco. O vereador Branco propôs a moção que parabeniza o atleta Wagner da Silva Noronha pela 3ª colocação da meia maratona da Argentina, realizada no último dia 7. E foi aprovado também um requerimento do vereador André Sacco, que solicita informações referentes aos valores pagos mensalmente nos anos de 2013 e 2014 aos jornais A Rua, O Diário da Região, Correio Paulista e também aos outros que circulam no município. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Valdomiro Ventura, que, em nome dos moradores do Jardim Marieta, reforçou a necessidade de reparos na iluminação pública da Avenida Nova. E eu estava observando e já tem uns 2 ou 3 braços que não funcionam, né? As luzes não acendem. De acordo com o vereador, a população de Osasco está muito insatisfeita com os serviços prestados pela Eletropaulo. E a população tem reclamado muito da Eletropaulo.
São diversos terrenos. Onde passa a rede da Eletropaulo, está o mato com quase 1 metro. Ali no Marieta, chega praticamente a 2 metros. O vereador solicitou também uma limpeza no piscinão do bairro Rochdale. Esses dias eu estive ali no Rochdale, era mais ou menos 11 horas da noite, fazendo uma reunião com os moradores ali. E a reclamação é muito grande. E aproveitando a comemoração municipal da Semana da Árvore, que acontece de 15 a 21 de setembro, o vereador André Sacco foi à tribuna e mostrou a sua indignação sobre o corte de uma antiga árvore flamboyant na rua Dionísio de Camargo, ocorrido no dia 21 de agosto. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a derrubada da árvore foi autorizada por 2 engenheiros, que nos laudos alegaram que a árvore já estava com lesões no caule e que havia risco de queda. E durante o expediente, o vereador Rogério Lins ressaltou a questão da segurança pública no município e sugeriu como medida preventiva a implantação de centrais de monitoramento. Eu lembro no governo Emídio, quando foi implantada a CGCOM, uma central de monitoramento, em creches, em escolas, em vias públicas de grandes índices de violência, e nós tivemos uma boa redução dos problemas relacionados à segurança, inclusive ajudou nas questões de trânsito, acidente. E em nome dos moradores da Vila Menck, o vereador Batista Comunidade solicitou mais suporte à UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A gente protocolou um documento lá, porque a maior dificuldade nossa lá na população hoje é a pediatria, né, que não tem. Uma ambulância 24 horas, a gente está precisando de uma ambulância 24 horas lá, ortopedista também, e o estacionamento. E também fez uso da palavra o vereador Jair Assaf, que solicitou à Secretaria de Obras melhorias na rua Pilar do Sul com a rua Arno Barreto de Magalhães, no Munhoz Júnior. Tem ali uma viela, recebi um telefonema de uma pessoa que é portadora de deficiência, a iluminação está ruim, o corrimão não tem corrimão na escada, a pessoa sobe e desce, necessita do corrimão, e a limpeza naquela viela, porque realmente estão reclamando. E lembrando que todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder, no dia seguinte pode conferir a sessão na íntegra no site tvcamarosasco.com.br. E veja no próximo bloco. Contas de luz devem subir 15% até 2015. Prepare o bolso. Vamos falar também quais são os maiores erros que levam as empresas à falência antes de completar o 2º ano de vida. E de acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas, o valor da energia deve subir 15% ao ano até 2015. As contas de luz se tornarão um peso pesado para o bolso dos brasileiros nos próximos anos. A estimativa é da Fundação Getúlio Vargas e aponta que esses fatores serão responsáveis por elevar o custo das tarifas cativas no país,
como é o caso da residencial, em média 15% ao ano até 2019. Isso quer dizer que esse percentual seria apenas o ponto de partida para os próximos reajustes, poderão ficar ainda mais elevados. Somente os empréstimos feitos em socorro a distribuidoras, que somam 20 bilhões até agora, elevarão a inflação em 0,4% ao ano entre 2014 e 2019, sem contar os outros fatores que pesam no reajuste, folga no preço da energia só em 2020. Segundo informações do Sebrae, falhas no planejamento, na gestão e na postura do empresário são as maiores causas da falência de empresas antes de completar o segundo ano de vida. Falta de planejamento, deficiências na gestão e o próprio comportamento empreendedor são as principais causas do fechamento de empresas em seus primeiros anos de atividade. Isso é que mostra a pesquisa inédita do Sebrae São Paulo, Causa Mortes. O sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida. Pela pesquisa, 46% dos empreendedores afirmam ter iniciado o negócio sem conhecer os hábitos de consumo dos clientes, nem o número de consumidores que teriam. Outros 39% ignoravam qual o capital de giro necessário para abrir uma empresa e 38% não sabiam quantos concorrentes enfrentariam. O levantamento constatou ainda que 55% dos donos de empresas não elaboram um plano de negócios antes da abertura, documento que contempla todos os detalhes do empreendimento como aspectos financeiros, mão de obra necessária, estratégias de marketing, perfil do público-alvo, pontos fortes e fracos, riscos, oportunidades, em resumo, tudo que o empreendedor tem que analisar para exercer sua atividade com mais segurança. O comportamento empreendedor influi nas empresas que passaram dos 5 anos. Os empresários antecipam os fatos, buscam informações e perseguem os objetivos com mais frequência do que das empresas encerradas. A pesquisa revelou ainda que parte dos empresários cujos negócios naufragaram vieram a reconhecer o bom planejamento antes da abertura como o fator mais importante para a sobrevivência da empresa. A pesquisa foi realizada com quase 3.000 empresas com registro de abertura entre 2007 e 2011 no estado de São Paulo. E confira no próximo bloco. Sincaesp recebe homenagem da Câmara Municipal de Osasco. E vamos ver também como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Assassinato, trabalho escravo, racismo, homofobia, prostituição infantil, pedofilia, tráfico de crianças, estupro, genocídio. E hoje a Câmara Municipal de Osasco promove sessão solene para entrega de placa comemorativa ao Sincaesp, Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimentos de Alimentos do Estado de São Paulo. Sob a iniciativa do vereador De Paula, o evento acontece hoje, às 19h, na sede do Poder Legislativo, Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro, e é aberto ao público. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo, com informações direto da Clima Tempo. Nesta quarta-feira, uma massa de ar seco vai predominar na maior parte do estado de São Paulo, mas um sistema de alta pressão vai espalhar um pouco de umidade sobre o leste de São Paulo. O dia vai seguir com variação de nebulosidade, mas sem previsão de chuva, e as temperaturas seguem amenas. A mínima prevista de 15 graus na capital e máxima de 22 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!